castelo forte é nosso Deus, está-lhe bom escudo. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Amém? Assim eu saúdo, amada igreja, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos nessa noite, noite de alegria para nós, cristãos, servos do Senhor, que aqui nos reunimos com o único propósito de adorar e bendizer ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é merecedor de ser louvado, de ser exaltado, de ser glorificado a todo tempo. Nesse momento, irmãos, temos a oportunidade de orarmos ao nosso Deus, o adorando pela sua bondade, pela sua grandeza, pelo seu poderio. Fechemos os nossos olhos. Senhor nosso Deus, grandioso e eterno Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te engrandecemos e te exaltamos porque tu és um Deus santo, 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 e não há outro Deus além de ti. Nós te louvamos, Pai, e a ti dedicamos nessa noite cada louvor, cada leitura da palavra, cada ministração, ó Deus, que venha a ser realizado, e assim que tudo aquilo que nós realizemos nessa noite seja para o crescimento do teu reino e para o louvor do teu nome. Abençoa a tua igreja, sê conosco. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos entoar o hino de número 222, mais perto da cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mas perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mas perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mas perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Abramos nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Faremos a leitura dos versos de 1 a 16.
Faremos essa leitura de forma alternada. Mateus capítulo 5, de 1 a 16. Os irmãos encontraram? Mateus 5, de 1 a 16. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Amém. Graças a Deus por essa palavra. E eu convido a amada igreja para juntos entoarmos o hino de número 74, Sinceridade. Fiquemos mais uma vez de pé. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor.
Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Faremos a leitura dos versos 11 a 20. 2 Crônicas, capítulo 7, de 11 a 20. Faremos essa leitura mais uma vez de forma alternada. A aliança do Senhor com Salomão. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra, e destruirei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei impropério, e molejo entre os outros povos. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos trata-se de uma aliança do Senhor com Salomão. A aliança esta feita que apresenta aqui um pacto, apresenta aqui uma aliança, um acordo, onde é necessário que o povo do Senhor o chame pelo nome, que o povo do Senhor se humilhe e ore diante do Pai, reconhecendo os seus maus caminhos, se desviando dos seus maus caminhos. E assim, o Senhor, Ele ouvirá do céu as nossas orações. Ele ouvirá o nosso clamor, Ele ouvirá o seu pedido, Ele ouvirá as suas necessidades, as suas dificuldades. E Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, perdoar os nossos erros, as nossas injustiças e sarar a nossa terra. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. É um Deus que se entregou numa cruz, pagando assim um alto preço para que nós fôssemos resgatados, porque estávamos andando em direção a um caminho tortuoso, um caminho de morte e não um caminho de vida. Mas com Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza que somos vencedores e que fomos libertos de toda culpa, que fomos libertos de toda escravidão, que fomos libertos de todo o peso que estava sobre as nossas costas.
Para isso, irmãos, temos a oportunidade neste momento de orarmos ao Senhor, de confessarmos a Ele os nossos pecados, de reconhecer que Ele é grande, que Ele é suficiente. Então, eu convido a amada igreja a fazer uma oração de forma silenciosa por alguns instantes, por alguns minutos, e logo em seguida nós faremos uma oração de confissão de pecados. E eu convido nosso irmão Douglas a estar fazendo esta oração. Pai, santo e bendito Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez, e é por isso que nós nos alegramos. Ó Senhor, por intermédio de Cristo Jesus, nós chegamos ao trono da graça, Senhor, sabendo que encontramos misericórdia em tempo oportuno. Pai, diante da Tua palavra, nós percebemos, Senhor, a grandiosidade da nossa miséria, dos nossos pecados, Senhor, cometidos contra Ti. Porque muitas vezes, Senhor, nós adoramos falsos deuses, nós criamos falsos ídolos, nós usamos o Teu nome em vão, nós não descansamos em Ti, Senhor, como deveríamos descansar. Nós não honramos, ó Pai, as autoridades constituídas por Ti, nós roubamos, nós matamos em nosso coração, nós cobiçamos, Senhor, aquilo que não é nosso, nós damos falso testemunho, Senhor, do nosso próximo. Cada um desses mandamentos, Senhor, nós quebramos, mas mesmo assim, Senhor, Tu não nos abandona, porque apenas um Rei e Salvador que se encarnou e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio da plenitude do Espírito Santo, e cumpriu a Tua palavra, Senhor, até o fim. E foi os nossos pecados, Senhor, que crucificaram Cristo na cruz do madeiro, ao ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então ele experimentou o inferno, a ira de Deus. Ele foi morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é em Cristo Jesus que nós temos a certeza do perdão dos nossos pecados, porque Ele é o nosso advogado, Ele é justo e fiel, a qual nos purifica de toda a injustiça, e temos a certeza, Senhor, desse perdão. Muito obrigado, Senhor, porque é somente pela graça de Cristo, a qual nós podemos, Senhor, estar aqui nessa noite, podendo, Senhor, comer do pão e beber do cálice, até o dia que Cristo virá, porque isso, Senhor, é promessa Tua, e nós temos a certeza que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, e é em nome dEle a qual oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos entoar louvores, cânticos espirituais a esse Deus que se faz presente no nosso meio e nos perdoa de todos os nossos pecados. Cantemos com alegria. Som.
renovar se nós esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, Se esperarmos no Senhor. nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, Se esperarmos no Senhor. ó Deus, tu és a força que traz a esperança, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, e nos ergue quando estamos fracos, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui.
Deus, Ele vive para sempre. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está presente em nosso meio. Ele é fiel, Ele é justo, e a Ele, nesse momento, nós temos a oportunidade de apresentarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto isso, louvemos com mais um cântico. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, sempre o adorarei com amor. Levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Você é livre para adorar o Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos porque
livrou do poder do pecado, nos livrou, Senhor, das paixões da carne e nos tirou de um caminho de morte, Pai, onde trilhávamos em direção ao inferno, Senhor. Louvamos-te porque naquela cruz o Senhor sofreu no nosso lugar, nos fazendo, portanto, alvos do Teu amor e da Tua graça. E te agradecemos, ó Deus, porque pelo Teu Santo Espírito podemos Te louvar, Senhor, podemos Te engrandecer, pois livres somos para isso, devido ao livre acesso que Jesus nos deu pela Sua obra. Te pedimos também, ó Deus, que o Senhor aceite os dízimos e as ofertas que foram colocados no Teu altar. E te peço, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria à liderança da igreja para a manutenção da Tua obra nesta comunidade. E também te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida daqueles que ofertaram, também daqueles que não puderam ofertar. Que a Tua graça seja derramada sobre a vida destes, ó Deus, para que mais e mais obedeçamos ao Senhor, devolvendo aquilo que é Teu. Agora, Deus, nós também te pedimos que o Senhor concentre as nossas atenções naquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, Pai. Te pedimos que o Senhor fale conosco pela instrumentalidade da pregação da Tua palavra, assim como o Senhor já tem falado conosco durante este dia, Pai. Te pedimos que o Senhor use a vida do pastor para que as nossas vidas possam ser edificadas e para que não saiamos daqui, ó Deus, do mesmo jeito que nós entramos, seja quem está aqui na igreja ou aqueles que nos acompanham na transmissão. Que seja Teu Santo Espírito a falar conosco para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em Cristo, assim nós oramos, Deus. Amém. Irmão, só um aviso, alguns irmãos não estavam pela manhã, então é importante que nós apresentemos que nós estamos fazendo um recadastramento dos membros da igreja. Existe um sistema da nossa igreja que é um sistema chamado iCalvinos. Esse sistema é da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós precisamos fazer a atualização do cadastro de todos os irmãos nesse sistema e também termos a ciência de todos os membros da nossa igreja que estão na cidade, que continuam frequentando, que continuam a fazer parte da Igreja Presbiteriana em Bom Conselho. Sabemos que muitos irmãos se mudaram, estão morando em outras cidades e não estão mais frequentando também a nossa igreja. Então, para isso é necessário que nós façamos essa atualização cadastral. Então, o irmão Lucas Saraiva, ele está com uma folhinha com os dados que são necessários para você preencher. Então, após o culto, se você ainda não pegou, você pega aqui com o irmão Lucas Saraiva ou com um dos diáconos, que vocês vão levar para casa essa folha, e irão preencher fazendo essa atualização dos dados cadastrais. Na próxima semana, você traz e entrega ao irmão Lucas Saraiva. Ele também estará tirando uma foto sua na hora que você estiver entregando esse folheto, para que nós possamos registrar a foto dos irmãos. Isso é importante. Não sei se vocês perceberam, mas na última reunião extraordinária que nós tivemos, nós fizemos aqui a leitura com o nome de todos os membros e tinha uma grande parte que a gente não conhecia. Né? Muitos já não residem mais, muitos não estão mais frequentando nossa igreja, outros infelizmente faleceram. Então, para que nós possamos deixar esse cadastro totalmente atualizado, nós precisamos cumprir com esta atualização, tá certo? Convidamos agora as crianças para virem aqui à frente, para que nós possamos estar orando por vocês e fazermos assim a divisão das salas. As crianças com até 10 anos de idade podem vir aqui. Convidar a nossa irmã Marília a estar orando. Pai, por esse louvor tão abençoado, Pai. E aqui, Pai, entregamos essas crianças em Tuas mãos. Que Tu venha, Senhor, operar na vida delas, na vida dos seus familiares, ó Deus, para que cada dia possa estar conduzindo essas crianças em Teus retos caminhos.
Te pedimos, Senhor, que tu possas estar também abençoando as professoras, para que sejam inspirados por ti, Senhor, somente por ti, e que possa ensinar a elas o teu verdadeiro amor. Entregamos, Senhor, esta noite, este culto em tuas mãos, e te pedimos que venha nos abençoar para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmão, só mais um aviso, tinha esquecido mais cedo. Nós instalamos aqui ao lado um filtro. Esse filtro ele é aprovado pelo Inmetro, ele tem a regulamentação, o sistema de filtragem está sendo acompanhado, vai ser substituído dentro do prazo determinado. Então, nós mantemos esse filtro aqui, porém, o filtro que estava nesse espaço foi colocado aqui na outra lateral. Então, nós estamos agora com 2 filtros, tá certo? Então, você pode escolher utilizar aqui como nesse novo filtro que foi instalado. Só porque alguns irmãos perguntaram porque não tinha mais aqui o gelágua. Então, esse gelágua foi colocado na outra lateral da igreja. Convido o pastor Alexander, que trará a mensagem da parte do Senhor para nós nessa noite. Meus amados irmãos em Cristo, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Com alegria que estamos aqui novamente, louvando e bendizendo o nosso Deus, pois todos nós fomos criados para o louvor da sua glória. E o Senhor Jesus nos diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós estamos assim cumprindo, meus irmãos, a nossa missão como igreja também, de prestar culto ao nosso Deus em espírito e em verdade. E também, irmãos, estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, porque esta palavra nos edifica, nos consola, nos exorta, nos ensina, nos orienta neste mundo mau. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da palavra de Deus. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 64, apenas o versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Assim diz a palavra de Deus: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Que Deus, pois, nos abençoe, meus irmãos, através da Sua santa palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesta noite como o barro nas mãos do oleiro, para que o Senhor venha moldar a nossa vida, para que o Senhor venha nos purificar e também nos usar como um instrumento em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa todos os que vieram, Senhor, e também aqueles que estão nos ouvindo neste momento, através das mídias sociais, que todos sejam edificados, Senhor, pela Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como sabemos, o oleiro é um artífice que faz objetos de barro, moldando com a sua própria mão, com as suas próprias mãos, peças importantes como jarros, pratos e potes, tantos outros objetos que são úteis para a vida humana. Você já viu um oleiro trabalhando, um oleiro na realização do seu trabalho? Então ele pega aquela argila, depois de amassar bem aquele barro, coloca em uma roda que ele vai girando com um pedal e aos poucos vai dando forma àquele barro, conforme ele bem assim queira. E meus amados irmãos, a palavra de Deus
vai usar, o profeta vai usar esta figura tão singela para trazer lições espirituais para o povo de Deus. Meus irmãos, o povo de Israel foi chamado para ser uma bênção para as nações, pois Deus havia dito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas, por causa dos seus pecados, meus irmãos, aquele povo perdeu o rumo, não é? Perdeu a rota e deixou de ser bênção para ser, assim, vamos dizer, um vaso estragado. E Isaías viveu em uma época de decadência moral, espiritual, social, política e em vários outros aspectos, irmãos, porque o povo de Deus fora influenciado pelos pagãos, pelos ímpios, desprezou os mensageiros de Deus e se corrompeu no pecado das outras nações. Mas apesar daquela situação caótica, o profeta ora a Deus. Esse capítulo 64, meus irmãos, do livro de Isaías, é uma oração. Ele está se colocando na brecha, intercedendo a Deus e clamando por um avivamento, que Deus venha inflamar o seu povo, assim como o fogo que inflama os gravetos. Meus irmãos, ele também ora para que Deus fenda os céus e desça, trazendo tempos de avivamento para a nação que estava em crise. E para tanto, meus irmãos, ele se coloca juntamente com o seu povo nas mãos de Deus, como sendo o barro nas mãos do oleiro, e clama pela intervenção divina. E com base nisso, meus irmãos, queremos meditar com vocês nesta noite sobre este tema, que é um vaso de bênçãos nas mãos de Deus. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, um vaso moldado por Deus. Então, meus irmãos, o oleiro a quem o profeta Isaías se refere é o próprio Deus, representa Deus, que ele é responsável por moldar a vida humana, frágil e delicada. Então, meus irmãos, a Bíblia nos diz que Deus criou o homem do barro, do pó da terra. Certamente, irmãos, Deus, com as suas mãos, não é, deu forma àquele barro e transformou num ser humano, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. E é interessante que os animais, Deus criou assim, através da palavra, dizendo apenas, apareçam os animais, mas quando Deus foi criar o homem, foi de uma forma diferente. Ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o único ser vivo na face da terra, criado à imagem e semelhança de Deus, meus irmãos, foi o ser humano. Então, ele foi dotado de um corpo mortal, mas de uma alma imortal. E, meus irmãos, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer um ser moral, racional e espiritual. Um ser capaz de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, mas um ser capaz de tirar conclusões lógicas e um ser capaz de adorar a Deus, de se relacionar com Ele, de interagir com Deus. E, meus irmãos, também dotado de razão, de emoção e de vontade, com capacidade para pensar, sentir e decidir. E Deus, meus irmãos, também nos deu um caráter
e uma personalidade própria. Ou seja, meus irmãos, nós temos as nossas características próprias, não é, de ser humano, e cada pessoa tem uma personalidade singular. Então, não existe na face da terra duas pessoas totalmente iguais. Pode haver até pessoas parecidas em alguns aspectos, mas cada ser humano é singular. Meus irmãos, então, também nós não fomos previamente programados para fazer a vontade de Deus como um robô, como uma máquina, não é? Não fomos criados um ser mecânico, mas um ser com vontade livre, capaz de fazer as suas próprias escolhas. E a Bíblia, meus irmãos, nos compara a vasos de barro, porque somos fracos. Mas Deus, meus irmãos, quer agir nas nossas vidas, transformando-nos em algo melhor do que nós mesmos somos capazes de fazer. E assim como o barro pode ser transformado, meus irmãos, em vários utensílios diferentes, cada vida humana é diferente e única, com um grande potencial para ser usada poderosamente por Deus. Meus irmãos, para que nós sejamos um vaso de bênção, então é preciso que Deus molde o nosso caráter, porque todos nós aqui fomos contaminados, meus irmãos, pelo pecado, e o pecado deformou o nosso caráter. Então, Deus, Ele quer nos moldar, nos tornar vasos, meus irmãos, segundo a sua vontade. Então, meus irmãos, Deus nos criou para sermos pessoas felizes. Deus não quer que ninguém seja infeliz, não é? Mas, irmãos, para tanto, é preciso seguir o manual. Deus nos deu um manual para nos orientar, para nos ensinar, para nos direcionar. O grande problema, meus irmãos, é que a maioria das pessoas não conhece o manual de Deus. E muitos até que conhecem, mas não seguem. E este manual que eu estou me referindo, meus irmãos, é justamente a Bíblia Sagrada, este livro que você tem em suas mãos ou na sua casa, certamente tem vários exemplares. Então, meus irmãos, neste livro nós temos o molde divino para moldar o nosso caráter. Então, meus irmãos, além disso, Deus também molda o nosso caráter quando nós seguimos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, pois a palavra do Senhor nos diz que Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Com isso, nós entendemos que Deus nos deu também um molde, não é, que foi o seu próprio Filho, vindo, tomando a carne humana, se tornando um de nós, para nos dar este grande exemplo também de vida, como devemos viver para agradar a Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, todo aquele que diz que é crente deve viver como Jesus Cristo, ou se esforçar para seguir o molde, o padrão que nos foi dado através do exemplo de Jesus. E vemos várias vezes Jesus até dizendo, não é? Eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Encontramos o apóstolo Paulo dizendo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, todos nós somos, meus irmãos, desafiados a imitar o exemplo do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, assim como o oleiro molda o barro, transformando-o em um vaso útil e precioso, Deus também
quer moldar o nosso caráter conforme o de Cristo. Enquanto muitos irmãos aí fora estão seguindo o molde do mundo, existe também o molde do mundo. E o mundo é um molde que deforma as pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando Paulo se refere a este século, ele está falando a este mundo. O apóstolo Pedro também diz: e não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, mas, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, meus irmãos, Deus quer moldar o nosso caráter, nos tornando pessoas santas. E pessoas santas são pessoas separadas do pecado e consagradas para fazer a vontade de Deus. E a pergunta é: qual tem sido o seu molde? Cristo ou o mundo? Se você quiser ser um vaso de bênção, tem que seguir o molde de Cristo, pois ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, o problema é que na maioria das vezes nós não queremos ser o barro, preferimos ser o artesão do nosso próprio destino. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade e não buscar a vontade de Deus. E, meus amados irmãos, todas as vezes que nós tomamos as rédeas, vamos dizer assim, nós estragamos nossa vida, nós nos complicamos, nós, meus irmãos, fazemos coisas que depois nos arrependemos. Então, assim como o artesão domina o que faz com a argila, o Senhor também é soberano sobre o seu povo. Às vezes, Ele precisa, meus irmãos, nos disciplinar, nos corrigir e até nos refazer. Mas isso, irmãos, embora seja doloroso, é para que Ele segundo, meus irmãos, os seus planos. Então, opor-se a Deus é resistir aos seus cuidados. Aquela pessoa que se opõe a Deus, ela está, com certeza, deixando de ser um vaso de bênção nas mãos dele. Então, a pergunta é: você aceita ser moldado por Deus? Meus amados irmãos, então, um vaso de bênção nas mãos de Deus é um vaso moldado por Deus. Mas também, meus irmãos, é um vaso restaurado por Deus. E esta ideia nós tiramos agora de um outro texto paralelo, muito conhecido dos irmãos, que é o texto que está em Jeremias, capítulo 18, os versículos de 1 a 6, em que, meus irmãos, nos dias de Jeremias, Deus o enviou para a casa do oleiro. Deus queria ensinar-lhe uma lição sobre restauração. E Deus não manda Jeremias para a Universidade de Jerusalém, nem para as escolas que ali havia de profetas, mas Ele manda Jeremias para um lugar bem simples, bem rústico, a casa do oleiro. E lá estava o oleiro entregue ao seu trabalho sobre as rodas, fazendo um vaso de barro, dando forma,
quando de repente aquele vaso se estragou nas suas mãos. E aí o oleiro vai, pega aquele barro novamente e faz dele um novo vaso, segundo bem lhe pareceu. E naquele exato momento, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Então, meus amados irmãos, assim como o oleiro não foi culpado pelo estrago do vaso, também Deus não foi culpado pelo estrago da nação. Como também Deus não é o culpado pelos estragos da nossa vida. Pois o próprio profeta Jeremias fora usado para se dirigir à nação de Israel, dizendo: de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, meus irmãos, cada um é responsável diante de Deus pelos seus próprios pecados. A própria palavra de Deus diz que ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e Ele mesmo, meus irmãos, a ninguém tenta. E Deus advertiu o seu povo, começando de madrugada, desde cedo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, se convertesse dos seus maus caminhos e voltasse para o Senhor. Mas só, meus irmãos, que aquele povo quebrou a aliança com Deus. A Bíblia diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses. No entanto, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito, ou seja, deixou de servir a Deus para servir os ídolos. E o pecado, meus irmãos, trouxe consequências desastrosas para a vida daquela nação. Como o pecado tem trazido consequências desastrosas para o dia de hoje. Como o pecado sempre traz consequências desastrosas na nossa vida. Sempre que nós pecamos, meus irmãos, nós sofremos as consequências disso na nossa pele. Pois a palavra do Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, meus irmãos, o povo não deveria se queixar de Deus, mas dos seus próprios pecados. E o homem, meus irmãos, de fato é responsável pelos estragos que ele tem causado na sua vida. Mas, meus irmãos, assim como aquele vaso, todos nós um dia estragamos nossa vida também, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos erraram o alvo, todos seguiram pelo caminho do erro. Todos nós, meus irmãos, aqui nos tornamos um dia vasos estragados. E um vaso estragado é um vaso desfigurado, deformado e desvalorizado. Mas, meus irmãos, o homem que foge dos propósitos de Deus, sempre que o homem foge dos propósitos de Deus, ele estraga a sua vida. Um exemplo disso, meus irmãos, foi o filho pródigo. O filho pródigo era feliz e não sabia. Ele estava lá na casa do pai, tinha tudo, do bom e do melhor, não é? Mas ele tinha aquela curiosidade, aquele desejo de conhecer o mundo, de experimentar as paixões lá fora, de dar vazão à sua carne, e aí ele vai para o mundo, não é? E ele chega lá no mundo e agora ele era infeliz e não sabia. Ele pensava que era feliz, mas ali ele não era realmente feliz. Mas um dia a riqueza acaba tudo, ele está na miséria, está no fundo do poço, está desejando comer até comida de porco, e agora ele é infeliz e sabia. E aí ele toma uma decisão: vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, vou me reconciliar com meu pai.
e aí ele volta à casa do pai, ele se reconcilia com o seu pai, e agora ele era feliz e sabia. E meus amados irmãos, isso fala sobre restauração. Quando o homem se volta para Deus, quando ele está nas mãos de Deus, meus irmãos, então ele é aquele vaso estragado, torna-se agora um vaso restaurado. É interessante porque quando aquele vaso se estragou, o oleiro não pegou aquele barro e disse: eu vou jogar fora esse barro, né? Mas ele pegou aquele mesmo vaso estragado, diz a Bíblia, e fez dele um vaso novo. Então, meus irmãos, é assim que Deus age. Obrigado. É assim que o Senhor faz na nossa vida também, quando nós estamos nas mãos dEle, quando nós estamos, irmãos, na casa dEle, quando nós nos dispomos a ser tratados por Ele. Porque quando Jesus Cristo, meus irmãos, entrou na casa de Zaqueu, os religiosos ficaram censurando Jesus porque ele entrara na casa de um homem pecador. E sabe o que foi que Jesus disse? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus não desceu lá da glória por causa dos justos, não é? Mas para chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio por causa de mim, de você e de tantos outros, de todos nós que estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas, e o Senhor nos amou e veio para nos restaurar. E o sentido da palavra restauração é justamente resgatar o estado original. Então, as pessoas que trabalham com restauração de peças antigas procuram, não é, estudam, se dedicam para resgatar aquele estado original. Então é isso. Jesus, meus irmãos, é perito em restaurar vidas estragadas, em fazer destes vasos estragados vasos novos, vasos restaurados. Por isso, meus amados irmãos, que nele nós encontramos o perdão e a purificação, pois a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aquele vaso velho, deformado, estragado, nas mãos do oleiro, se torna um vaso novo, um vaso restaurado. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz, o salmista diz que enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E então ele disse: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É isso que significa, meus irmãos, estar na olaria de Deus. Quando nós confessamos, reconhecemos, nos arrependemos, deixamos o nosso pecado, então o oleiro vai e transforma esse vaso estragado num vaso novo. Pois a palavra de Deus diz que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, meus irmãos, nós precisamos identificar as áreas da nossa vida onde nós temos fracassado, assim como o salmista, nos colocar nas mãos do oleiro e dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, meus irmãos, é desta maneira que nós nos tornamos vasos restaurados por Deus.
Mas, meus irmãos, estamos meditando sobre esse tema, um vaso de bênção nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, um vaso usado por Deus. Então, assim como todo vaso tem uma utilidade, também, meus irmãos, o homem foi criado para ser usado por Deus, para ser um utensílio utilizado pelo Senhor. Mas, para isso, nós precisamos ser purificados. E agora tomamos como base o texto que está em 2 Timóteo 2:21, em que o apóstolo Paulo diz que se alguém se purificar, a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio de honra nas mãos do seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Meus irmãos, Deus executa os seus propósitos na terra através da instrumentalidade humana. Ou seja, Deus poderia Ele mesmo fazer tudo sozinho, não é? Mas Ele, na sua imensa sabedoria e soberania, decidiu contar conosco, ou nos tornar cooperadores dEle, na realização do seu trabalho, da sua obra neste mundo. Então, meus irmãos, Deus deseja utilizar as nossas vidas para o seu serviço. Cada um de nós pode ser útil no reino de Deus, pode ser um cooperador de Deus. Mas, para ser útil, meus irmãos, nós sabemos que o vaso de barro precisa passar pelo fogo. É um processo, meus irmãos, doloroso, não é? Se o vaso pudesse falar, ele diria: eu não quero ir para aquele forno, não é? Ser queimado. Mas é ali, meus irmãos, onde ele vai ficar realmente resistente, principalmente se for um utensílio para colocar água dentro dele. Ele tem que ser queimado no fogo, porque senão ele vai se derreter, meus irmãos. Então, desta maneira, Deus, como nosso oleiro, Ele também vai nos colocar, meus irmãos, no forno da provação. E, meus irmãos, quando o oleiro coloca aquele vaso de barro lá no forno, não é para destruí-lo, mas é para que ele fique purificado, para que as impurezas do barro sejam eliminadas, para que aquele vaso seja realmente útil. Por isso que Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E um exemplo disso foi o que aconteceu, meus irmãos, com José do Egito. Quando José, meus irmãos, passou por todo aquele processo doloroso, né? Mas Deus estava provando, forjando o seu caráter e preparando para fazer a sua obra, para ele ser o provedor de pão para grande parte da humanidade. Então, meus irmãos, muitas e muitas vezes nós não compreendemos, não sabemos o porquê dos propósitos de Deus, de nós passarmos por tribulações neste mundo, mas de uma coisa nós temos certeza, meus irmãos: Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós e Deus quer usar a nossa vida na sua obra. Então, meus irmãos, nós precisamos tão somente confiar e esperar em Deus, porque a palavra de Deus diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós somos vasos frágeis, mas vasos que Deus usa para a glória do seu nome. Então, a sua fraqueza não é problema para Deus, meus irmãos, porque a Bíblia diz que a nossa suficiência vem de Deus. Então, não é confiando na sua inteligência, na sua capacidade, no seu poder aquisitivo, não é nada disso, meus irmãos, mas é confiando simplesmente em Deus. É Ele que nos torna suficientes, apesar de todos os nossos defeitos e limitações, pois a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus escolheu
as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as que não são para envergonhar, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aquele vaso que talvez você não daria nada por ele, pois Deus usa conforme Ele quer, para a glória do seu nome. Houve um caso interessante, irmãos, do missionário Ronaldo Lidório, foi pregar o evangelho em Gana para os concombas, e lá, meus irmãos, ele evangelizou muitas pessoas, e se converteu uma senhora já bem idosa e doente, e ele disse assim, essa aí é crente, mas essa aí não vai mais, não vai fazer mais nada não é por conta das limitações. Mas, meus irmãos, aquela mulher, mesmo com todas as suas limitações, ela saía de aldeia em aldeia, convidando as pessoas para ouvir a palavra de Deus e contando o seu testemunho do que Deus fez na vida dela, e dezenas de pessoas se converteram a Cristo, através do seu testemunho, porque, meus amados irmãos, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração, e Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer, porque Deus é soberano, meus irmãos. Então, Deus é quem utiliza, meus irmãos, é quem efetua em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. E o apóstolo Paulo diz que nós temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de nós, seja de Deus e não de nós. Então, o evangelho é o maior tesouro que nós podemos encontrar nesta terra, e Deus colocou este tesouro em um vaso de barro, que sou eu e você, para agora nós enriquecermos a muitos. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, não é nada tendo, mas enriquecendo a muitos. Eu e você podemos enriquecer muitas pessoas, irmãos, com o tesouro do evangelho que está dentro de nós. Por isso que o apóstolo Pedro disse, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. E é isto que nós temos, meus irmãos, para oferecer às pessoas que estão na miséria espiritual, este tesouro que está dentro de nós, dentro deste vaso de barro. Meus amados irmãos, então, tudo perde o valor diante deste tesouro, de tal maneira que o apóstolo Paulo chegou a dizer, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, meus irmãos, tudo o que os homens mais valorizam neste mundo é refúgio, considerado com este tesouro, com o evangelho que está dentro de nós. E, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este evangelho que você recebeu de graça, pela graça de Deus, é este tesouro. E este tesouro é o poder de Deus, que transforma o mais perdido pecador, que transformou a sua vida e que transforma a vida de todo aquele que nele crê. E, meus amados irmãos, então, Deus colocou o evangelho em nossos corações, para que nós possamos agora levá-lo para os outros. Por isso que o Senhor Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E assim como o evangelho chegou a mim, chegou a você, através de alguém, ele precisa chegar a alguém através de você. Deus não vai mandar os anjos
descerem do céu para pregar o evangelho, meus irmãos, porque não é a missão deles, essa missão é da igreja, é um privilégio, meus irmãos, que o Senhor nos concedeu. Então, ser um vaso de bênção, meus irmãos, não significa ser o depósito da bênção, o tonel que armazena a bênção, mas vamos pensar num vaso sanguíneo, num vaso que conduz a bênção. Então, Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outras pessoas. Não podemos, meus irmãos, ser como o mar morto, que só recebe, não é por isso que ele é morto, e ele não escoa. Então, nós precisamos receber a bênção e compartilhar a bênção. E Deus, meus irmãos, nos tem abençoado com toda sorte de bênção, como diz o apóstolo Paulo, para que nós possamos também ser abençoadores. Pois a palavra do Senhor diz: de graça recebeste, de graça dai. E, meus irmãos, Deus nos usa para a glória do seu nome. Cada um aqui que se purificar dos seus pecados, que se consagrar a Deus, que disser: Senhor, aqui está a minha vida, o meu ser, tudo o que eu tenho, o que eu sou, o que eu sei, está nas tuas mãos para te servir. Se você fizer isso com sinceridade, tenha certeza que Deus vai usar a sua vida poderosamente no seu reino. Mas quando Deus lhe usar, lembre-se sempre disso, que a glória é do Senhor. Toda glória deve ser dada a Deus. Toda glória deve ser dada não ao vaso, mas ao oleiro que criou o vaso. Meus amados irmãos, concluindo estas palavras, o maior privilégio do mundo é ser um vaso usado por Deus. Guarde bem isso no seu coração. O maior privilégio desta vida, de nós passarmos por esta vida, não é acumularmos fortunas, não é conquistarmos títulos, não é nada disso, meus irmãos. É simplesmente ser um vaso usado por Deus. Então, meus irmãos, não há nada no mundo que se compare a isso. E que Deus, meus irmãos, possa nos usar, que todos nós que estamos aqui nesta noite, possamos sair daqui com este propósito de sermos vasos de bênção nas mãos do Senhor. Que todos nós, meus irmãos, possamos ser um vaso nas mãos do oleiro, para que Ele nos use poderosamente, conforme Ele quiser, para a honra e glória do seu santo nome. Que Deus nos abençoe, para que estas palavras da parte de Deus permaneçam no nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, Tu és o oleiro e nós somos o barro, mas nós estamos aqui nesta noite na olaria do Senhor, porque nós queremos, Senhor, ser moldados por Ti, Senhor. Vem moldar o nosso caráter, Senhor Deus, vem nos dar um caráter santo, vem remover, Senhor, as impurezas que estão, ó Deus, no nosso coração, vem nos tornar, Senhor, cristãos melhores, mais consagrados, mais humildes, mais dedicados. Afasta para bem longe de nós, Senhor, a vaidade, o orgulho, a falsidade, a mentira, a hipocrisia. Dá-nos, ó Deus, um coração grato. Ó Senhor, nós estamos nas Tuas mãos, porque queremos ser restaurados pelo Senhor, queremos ser um vaso novo, um vaso de honra, Senhor Deus, um vaso que glorifica o Teu santo nome, um vaso usado por Ti nesta geração, Senhor, para, ó Deus, enaltecer o Teu santo nome, Senhor. Toma cada um de nós nas Tuas mãos e usa-nos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, estamos mais uma vez com muita alegria reunidos nesta noite para
celebrar a ceia do Senhor. Nós sabemos o quanto este momento é significativo na vida da igreja, porque é um momento de comunhão, comunhão com Deus e comunhão de uns para com os outros, pois nós somos uma família, a família de Deus. Convidamos os presbíteros para virem à frente, nos auxiliar na distribuição dos elementos, preparando-nos assim, meus irmãos, para este momento. Vamos cantar o hino 267, que fala sobre o precioso sangue. Oh, que precioso sangue o Senhor verteu quando para resgatar-nos padeceu. Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Oh, que precioso sangue, nele temos paz. Tudo quanto a lei exige satisfaz. Oh, que precioso sangue, sangue remidor. Nele Cristo manifesta seu amor. Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 53, nos diz: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou. Igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nesta noite também para nos alimentar espiritualmente, pois conforme lemos na palavra de Deus, a carne de Jesus é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida. Mas nós entendemos isto, claro, de uma forma figurada, espiritual. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, estamos nos alimentando do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Santa Ceia é para nós um meio de graça. A graça de Deus se manifesta na vida da igreja através deste sacramento que é a ceia do Senhor. Então, todo aquele que é de Cristo deve também, meus irmãos, participar desta ceia. Porque, meus irmãos, cada vez que nós comemos o pão e bebemos o cálice, estamos celebrando a nossa comunhão com Deus, o nosso Pai. Então, representativamente, não é, quando estes elementos são ingeridos, eles passam a fazer parte da nossa vida. E da mesma maneira, meus irmãos,
Jesus também passa a fazer parte da nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, meus irmãos, esta mesa não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a mesa do Senhor Jesus, e dela podem participar todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, está em comunhão com Deus, com a sua igreja, com os seus irmãos, você está apto para participar desta ceia. Caso contrário, você deve omitir-se dela, para que não venha condenação sobre a sua vida. Então, meus irmãos, que possamos, pois, participar com alegria nesta noite da ceia do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por este momento de comunhão, em que mais uma vez a tua igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, tendo certeza de que o Senhor está presente no nosso meio de forma espiritual, e que, ó Deus, nós apresentamos a ti, Senhor, estes dois elementos, o pão e o vinho, tomados do uso comum, para que essas porções que vão ser utilizadas nesta noite sejam consagradas, e que assim, Senhor, possamos receber com alegria em nosso coração o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, e que ao recebermos estes dois elementos, nós sejamos fortalecidos na fé, no amor e na esperança, em nome de Jesus, amém. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Cristo levou sobre si
recebe a adoração. Por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e o distribuiu com os discípulos, dizendo: bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o meu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Após haver ceado, o Senhor Jesus cantou o hino
e foi para o Monte das Oliveiras. E nós também iremos cantar um hino que fala sobre o alto preço que foi pago para que hoje fôssemos um em Cristo. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar este hino com alegria. E agora, Senhor nosso Deus, despede-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua bênção e da tua santa proteção. Livra-nos das ciladas do tentador, reveste-nos do poder do Espírito Santo e usa-nos como um vaso de bênção nas tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, hoje e para todo sempre.